Cara, eu acho que vem de muitos lugares, assim. Eu, na verdade, desde pequeno, eu fui criado pela minha mãe. Meu pai morava fora e tudo, e eu sempre imaginava como é que seria encontrá-lo um dia, pegar um avião. Então, a coisa do avião, minha mãe viajava muito também, então era um lugar, assim, que foi muito fundamental na minha infância. Outro dia eu encontrei na minha casa uma redação que eu escrevi, acho que eu tinha 8 anos e tal, que eu falava de dar uma volta ao mundo e entrar no aeroporto, não sei de como, que as portas se abriam e subir na estação dos aviões e tal. Então, acho que é uma coisa que fazia parte da minha infância muito, assim. E eu me lembro que quando eu fiz uma viagem, eu acho que foi, sei lá, na década de 80, que o avião ficou preso. Era um voo que era Nova York, Paris, e ele parava em Amsterdã. E o avião ficou preso em Amsterdã, porque teve uma tempestade de neve, a gente teve que ficar num hotel. E eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, porque ninguém sabia onde é que eu estava, entendeu? Se eu tivesse reunião no dia seguinte, não tinha, porque não era minha culpa. Então, tinha uma sensação de estar num lugar acima de tudo, assim, meio elevado, sabe? E aí eu adoro ficar ouvindo história, então eu ficava ouvindo a história das pessoas que estavam no mesmo voo, que estavam no hotel. E aí, então tinha uma sensação de liberdade, assim, de eu poder começar do zero, de eu ter outro nome, de eu me inventar de novo. Então, o aeroporto para mim sempre essa possibilidade e também essa coisa do porvir, né? Você pode ir sempre para algum lugar e aí você vê uma pessoa chegando de um outro lugar do mundo, assim. E eu acho um lugar super romântico, né? Porque é um lugar de encontro, de desencontro. Mas eu gosto mesmo porque é um negócio que você está ali completamente zerado, assim. Então sempre foi um lugar que... E eu sempre que eu pego voo com escala, eu gosto de fazer conexão. E quando alguém avisa que vai ter um voo atrasado, eu adoro, entendeu? Eu acho sempre que é um lugar que eu fico meio flutuando, assim, apesar de ser na terra, mas tem uma coisa do flutuar, assim, que eu acho muito bonito. E é isso, é um lugar que você não precisa, ninguém saber de onde você veio, para onde é que você vai. Você está ali, tem um anonimato, assim, do aeroporto que eu acho muito bonito. Eu vejo o aeroporto como um portal tridimensional. Assim. Em todos os seus filmes, você usa exatamente a mesma estrutura de entrada, saída, chegada, partida, abandono, reencontro. Você traz a ideia do aeroporto para os seus filmes? Você sempre trouxe desde pequeno? Não, eu acho que... Como é que você lida com esse sentimento? Na verdade, o que acontece, eu acho que são sentimentos que para mim são sentimentos meio fundadores, assim, da minha vida. Eu acho que são sentimentos que são muito ricos cinematograficamente e narrativamente, assim, né? Esses sentimentos, eles geralmente geram boas histórias, eu acho. E eu acho que o aeroporto é um terreno fértil para isso, assim, né? É o terreno do reencontro, o terreno do abandono. Então, não acho que necessariamente em todos os filmes isso tenha sido como uma planta baixa ou de alguma maneira uma referência para a construção dramatúrgica, mas eu acho que é um tema que ele casa muito bem com a ideia do não lugar, com a ideia do lugar de trânsito, com a ideia do lugar do recomeçar, assim. E eu acho que nesse filme em particular tem duas coisas que eu me dei conta, assim, que ele também fala de chegada e partida, mas ele fala de gente chegando e partindo de um lugar que você está suposto a morar, né? Então tem uma outra utilização do espaço do aeroporto que para mim é muito fascinante, assim, ali ninguém pega avião, as pessoas ficam esperando poder serem permitidas de ficar aqui. Tem uma outra coisa que eu acho que também é presente nos outros filmes e que tem especificamente nesse filme, que é a questão da reutilização, da reinvenção, né? Um espaço que arquiteturalmente é um espaço que é construído numa escala para você consertar aviões militares, né? Esses hangares são hangares de aviões militares gigantescos, assim. E como é que um lugar que foi feito pela guerra, ele foi usado para abrigar pessoas fugindo de uma guerra, entendeu? Então, isso aí é muito bonito, essa coisa da reinvenção. E talvez isso, junto com a questão do abandono e com a questão do reencontro, são elementos de fato recorrentes em todos os filmes. E acho que nesse filme, acho que isso é muito rico, assim, porque não só faz parte da história dos personagens, como do lugar onde os personagens estão vivendo, assim. Eu comecei a desenhar um pouco a ideia, primeiro porque eu sempre fui muito encantado com esse aeroporto que foi desativado, que é o aeroporto de Tempelhof. É um aeroporto que foi construído pelos nazistas para ser um aeroporto militar. Ele nunca foi bombardeado, porque no momento que acabou a guerra foi o único prédio que ficou de pé, porque era o lugar que se trazia os mantimentos para a cidade, né? As pessoas tinham que pousar de avião aqui, não dava para chegar de trem nem de carro. Então começou um pouco uma fascinação com esse aeroporto, que era um pouco como se fosse o aeroporto de Congonhas, assim, que é no meio da cidade, e que foi desativado e virou um parque. Então acho que isso era muito... Não é que virou um parque, a população lutou para que aquilo se mantivesse como espaço público, então eu achava que era sempre
enfim, sempre foi o meu lugar favorito da cidade, assim, né? E era um parque com pistas de pouso, né? Não era um parque com árvore, era um parque meio árido, assim, mas que eu achava fascinante como uma maneira de se reutilizar o espaço urbano, né? Onde você não precisava construir de novo. E aí tem uma hora também que eu tava muito interessado, eu comecei a filmar no parque. Eu não sabia exatamente o que ia ser, se um filme, uma instalação. E aí foi coincidentemente a hora que começou a chegar ali pessoas para serem abrigadas dentro dos hangares do aeroporto. E eu fui visitar uma vez e eu fiquei muito impressionado, assim, porque isso foi em novembro de 2015. E entre agosto e dezembro de 2015 teve a maior chegada de refugiados na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, você tem ali aproximadamente 1 milhão de pessoas que vieram para a Alemanha, principalmente da Síria, mas em geral do Oriente Médio. E a maneira como eu vi isso sendo contado era sempre assim: as pessoas estão entrando na Europa, elas estão invadindo os trens, elas estão adentrando a Alemanha em multidões. E na verdade ninguém falava do que essas pessoas estavam fugindo, assim, por que elas estavam aqui. E quando eu entrei no hangar, a primeira vez que eu me dei conta da precariedade daquelas vidas, quando eu me dei conta que as pessoas deixaram tudo para trás, eu falei: meu, eu preciso me engajar com isso, eu preciso fazer alguma coisa com isso, assim, né? E a arma que eu tenho é o cinema. Então eu me disse, pelo menos eu preciso filmar isso, mesmo que isso não vire um filme, mas isso vai virar um acervo, um arquivo de uma experiência histórica que eu achava fascinante. Ao mesmo tempo que era muito doloroso ver essas pessoas chegando, tinha uma participação dos assistentes sociais que estavam acolhendo, porque assim, as pessoas foram para aqueles hangares passar 3 semanas, e elas terminaram ficando 2 anos. Então, na chegada dela, tinham assistentes sociais que davam, que davam um apoio a quem estava chegando, que eu também achava muito comovente aquilo. Então, no final das contas, acho que é uma experiência de solidariedade grande que eu vi acontecendo na minha frente. Eu falei: não, eu preciso filmar isso, entende? E precisa ser registrado de alguma maneira, e o cinema é a melhor maneira de eu registrar isso, mais do que literatura, mais do que fotografia. Acredito que a intolerância está voltando e ela se metamorfoseia politicamente no fascismo, ou ela se expressa através de uma prática política fascista. Agora, eu acho que antes da gente dizer que o fascismo está voltando, porque é muito perigoso, assim, eu acho que o neoliberalismo está se esgotando, né? E o modelo neoliberal, ele não consegue muito conviver com a democracia, né? Na verdade, o neoliberalismo avançado, ele não convive de maneira nenhuma com a democracia. Ele convive com uma palhaçada de democracia. Então, se olha, por exemplo, os Estados Unidos, na verdade, o problema dos Estados Unidos não é o Trump. O problema dos Estados Unidos é como é que depois de 2 governos do Obama, 50 milhões de pessoas escolheram votar em um palhaço, né? E como que esse palhaço, ele consegue de alguma maneira exercer alguma sedução em quem está votando por ele. Então, a minha pergunta maior é assim, e claro que esse palhaço é um cara que é intolerante, é um fascista. Então, o que me fascina na condição contemporânea, mais do que a questão do fascismo, o fascismo, ele é um fato. É como que você olha para esse fato e tenta decifrá-lo, entender como que alguém pode querer sair de casa, entrar num negócio de votação e votar no Trump, meu. É muito fascinante isso, entendeu? O que é que fez com que essa pessoa chegasse nesse lugar? E eu acho que é isso, é um modelo de concentração de renda absurdo, entendeu? Então, você se sente permanentemente excluído, você tem uma circulação da informação que é absolutamente gigantesca. Então, você vê a Paris Hilton com o cachorro dela e a coleira de prata, entendeu? Puta, você fica com raiva. Você vai ficando com raiva daquilo. Então, eu acho que o que está mais perigoso do que a gente está falando, que as pessoas estão falando um pouco da questão de como que esse sistema, né, econômico pautado pelo neoliberalismo, ele promove concentração de renda. A concentração de renda, ela promove frustração de quem não consegue ter acesso aos meios, né, que não consegue ter dinheiro, digamos assim. E aí eu acho que o fascismo, ele está voltando com uma potência gigante, porque ele é a voz da raiva, entende? Ele é a voz da raiva, ele é a voz de quem não aguenta mais estar numa situação de desigualdade. Então é engraçado, você fica vendo, completamente diferente, assim, mas por exemplo, o discurso do próprio Hitler, quando ele falava antes de começar a guerra, era um discurso que falava de violência, ele falava de guerra, ele usava palavras que eram palavras absolutamente que hoje em dia a gente não tem a menor ideia do que era aquilo, mas era muito violento. Então acho que isso está voltando, e eu acho que é por isso que é importante a gente pensar que talvez, como jamais, o cinema é uma arma política fundamental nesse momento, entende? Tem um filme que eu vi ano passado que eu achei fascinante, chama-se, acho que em português chama-se Corra, em inglês chama-se Get Out, assim, que eu achei incrível, porque na verdade
ele consegue falar de uma questão que é uma questão do racismo, mas através de uma maneira que é uma maneira que todo mundo entende, assim. Então, acho que cada vez narrar é um ato que é fundamental para a gente poder, pelo menos, tentar mudar esse estado de coisas e criar, por exemplo, mais tolerância, entendeu? Falar de questões que, na verdade, eu acho que a gente está vivendo de maneira muito errada, assim. Obrigado. E eu queria só fazer uma última pergunta para encerrar. Você faz muita coisa. O que você toma para ter tanta energia? Não posso falar isso aqui, né, bicho? Pelo amor de Deus. E eu acho que está nos filmes, assim, cara. Eu acho que viver um negócio assim é muito impressionante. Eu adoro. Eu acho uma pena que só tem take 1. Eu acho uma pena que só tem 24 horas, entendeu? Então, eu faço de conta que são 48. É isso, assim. Na verdade, eu fico fazendo de conta que são 48. E aí a gente vai em frente. Mas eu não sei, eu acho que eu acho é muito bom estar vivo, assim, né? Então eu acho que. E a maneira que eu sei de estar vivo é trabalhando, enfim, fazendo um monte de coisa, mas eu acho que talvez essa energia, e eu acho que vem também de um lugar que eu acho que estar vivo é um privilégio também, né, assim, ter saúde é um privilégio. يا شباب بدنا نلاقي هيك منظر. ولا بقى